Por isso, é com grande alegria que eu convido a ninguém. Amém, Jesus. Amém. Toma o seu lugar aqui. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor. Porque, ó Deus, tu estás presente no nosso meio, Pai. O que fazemos aqui, Senhor, é com um objetivo só, Pai. Que é te louvar, te adorar, te glorificar, Senhor. Que é te servir em espírito e em verdade, Pai. Por isso agora, Senhor, eu te peço que o Senhor dê uma unção especial, maravilhosa, Pai, ao teu filho, ao teu servo, Senhor. Que ele realmente, Pai, o que ele vai dizer aqui, o que ele vai falar aqui, Senhor, realmente seja, Pai, aquilo que o Senhor quer trazer para os nossos corações nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nas palavras do apóstolo Paulo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me sinto muito honrado poder estar com vocês nessa manhã. Amém, Jesus. Amém. Eu queria meditar com os irmãos nesta manhã sobre do berço até ao caixão, uma vida irrepreensível. Nós estamos vivendo dias, a igreja na sua trajetória, nós estamos vivendo momentos de muitas variações. Momentos onde muitos cristãos estão caminhando
de maneira insegura. Está faltando estabilidade espiritual. E a igreja dos últimos dias, nós estamos com certeza, não é mais um a dizer, nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós não temos praticamente na palavra de Deus profecias a se cumprirem a respeito da igreja. Quase todas as profecias se cumpriram. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Nós estamos vivendo os momentos em que o próprio livro de Daniel chama de tempo indeterminado, quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente as 70 semanas de Daniel. Nós estamos vivendo o momento do tempo indeterminado. Deus, pela sua inexplicável misericórdia, está dando ainda a oportunidade de que muitos possam chegar à salvação. Mas estamos vivendo momentos de insegurança, de instabilidade. E nessa palavra lida, eu aprendo que o cristão ele precisa ter uma vida sólida. Ele precisa viver a convicção dada pela palavra de Deus. Não pode, não deve ser diferente. Precisamos de solidez. Precisamos de convicção. Precisamos saber o que queremos. Precisamos saber a quem servimos. Precisamos entender por que servimos. E precisamos entender, acima de tudo, aonde precisamos chegar. Na biografia bíblica dos grandes homens, Daniel tem uma biografia de um homem cristão, que é o perfil real e adequado para todos nós. Por isso eu, pensando nesse tema, do berço ao caixão, uma vida irrepreensível, é exatamente a lição ideal para nós que estamos servindo o Senhor nesses dias atuais. Daniel, no hebraico, Deus é meu juiz. Um título que faz jus à pessoa. Deus é meu juiz. Mais ou menos entre 605 a 606, ou 606 a 605 a.C., Judá é levada para o cativeiro. E nessa primeira leva, Daniel com mais 3 colegas são levados também. E o que foram fazer na Babilônia? Apenas para serem escravos? Muito mais do que isso. As lições nos mostram que Babilônia era a maior potência da época. Babilônia era considerada a maior e melhor faculdade do mundo, nas suas ciências, nos seus conhecimentos. E exatamente, não por um acaso, mas com um propósito de Deus, esses jovens são levados a essa maior e melhor faculdade da época. A palavra de Deus diz que foi feita uma exigência para que jovens, sem defeitos, de boa aparência, sábios, cheios de conhecimento, de comportamento exemplares, fossem levados diante do rei, e que tivesse um bom conhecimento sociológico, uma boa cultura,
para ensinar as letras e a língua dos caldeus. Daniel 1, 3, 4. Aqui nós começamos a entender, a aprender, a ver a diferença que um homem e uma mulher que serve ao Senhor pode fazer em qualquer lugar onde estiver. Oh, Jesus, amém, Senhor. Esses jovens são levados a essa maior e melhor faculdade da época, mas não foram lá para aprender, não foram lá para serem influenciados. Mas a palavra de Deus deixa claro para nós que Daniel e seus amigos entraram nessa faculdade chamada Babilônia para ensinar, para fazerem a diferença e com poder para influenciar. Essa é a primeira lição que eu aprendo, que todo cristão, aonde quer que ele esteja, aonde ele viva, aonde ele trabalhe, aonde ele estuda, aprenda a influenciar. Amém, Jesus. Mas não sejam influenciados. Amém. E aqueles jovens chegaram ali, aquela grande faculdade, cheio de religiões, de teólogos, de astrólogos, mas eles se mantiveram na sua posição. E eles começaram, em meio àquele reino, a fazer uma grande diferença. Um verdadeiro cristão não se dobra às tendências modernistas. Amém. Gravem bem esta frase. Um verdadeiro cristão, ele não se dobra às tendências modernistas. Amém. Amém. E aqueles jovens chegaram ali, e a tendência de mudar, de se dobrar, de se adaptar era grande, era forte. A começar pela alimentação. A começar pela alimentação. A primeira oferta: vocês precisam mudar o hábito alimentar de vocês. Mas eles não se dobraram. Daniel e seus amigos disseram: não, nós não vamos nos dobrar diante dessas oferendas aos deuses, aos demônios. Nós vamos continuar nos mantendo fiéis à nossa alimentação. E uma grande lição também eu aprendo aqui, que além deles não se dobrarem pela fé no Deus que eles serviam, eles começaram a fazer desafios. Não vou entrar no mérito da história, mas eles provaram que o que vem de Deus é muito melhor. Amém, Senhor. Oh, glória. Amém. O que Deus oferece para os seus é muito melhor. Amém, Jesus. Queridos, ainda que sejam as coisas mais simples, mais insignificantes, mas se vem de Deus para você, é o melhor que Deus tem para Oh, você. Deus Pai, oh, glória. Amém, Jesus. Eles não se dobraram. O segundo desafio: fiquem com a alimentação de vocês. Ficaram, provaram que era melhor. Mas agora nós vamos para um segundo desafio. Nós vamos mudar o nome de vocês. E nesse segundo desafio, foi dado àqueles 3 jovens nomes dos deuses da Babilônia. Qual era o pretexto? Programá-los a agir
segundo os costumes da própria Babilônia. Viver sobre os efeitos da importância daqueles nomes idólatras. Aí eles não puderam reagir. Estavam debaixo de uma ordem, de uma lei da nação. Eles receberam aquele nome. Mas que lição maravilhosa. O mundo pode mudar até o nosso nome, mas ele jamais vai ter poder para mudar o nosso caráter, a nossa fé, a nossa convicção no Deus que nós servimos. Isso eles não puderam fazer. A fé, o caráter, a convicção no Deus que eles serviam, essa se tornou intocável. Isso não pode mudar na vida de um cristão. A sua fé, o seu caráter, a sua personalidade, a sua dignidade, Amém, Jesus. essa é intocável. Aonde quer que você esteja, Amém. ela vai distinguir você. Amém. Ela vai mostrar que você é diferente. Amém. Amém, Jesus. E ali, eles continuaram se mantendo na posição pelo qual Deus o havia chamado. Como nós estamos vivendo na presença do Senhor no mundo atual? Como eu tenho visto, ou aliás, como eu tenho sido visto no meio do meu convívio? Como eu sou dentro da minha casa? Como eu sou no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu filho? Como eu sou visto na minha sala de aula? Como eu sou visto lá na minha rua, aos olhos dos meus vizinhos? Como eu sou visto como um funcionário lá no entendimento do meu patrão? Como eu sou visto no seio da minha igreja? Aqueles 3 jovens, eles eram distintos dentro da Babilônia. Eles eram vistos diferentes. Eles eram diferentes. E sabem por quê? Porque em toda aquela idolatria, em meio a tantos deuses, eles serviam ao Deus único e verdadeiro. Amém. Amém, Senhor. Uma coisa eu aprendo: se nós pegarmos uma caixa de abacate, abrir essa caixa e colocar mais uma abacate no meio daquela, sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Porque abacate com abacate não faz diferença. Agora, se eu abrir uma caixa de abacate e colocar nessa caixa de abacate uma carambola, eu vou ver que a diferença é muito grande. Existe uma carambola no meio das abacates. Nós só vamos conseguir fazer a diferença se formos diferentes. Amém. Amém. Aprenderam essa lição? Eu só vou conseguir fazer a diferença se eu for diferente. Mas se eu for igual, eu nunca vou fazer diferença. Aqueles jovens marcaram a sua época, marcaram a sua geração, e fizeram a diferença no meio de uma nação que era potência, porque eles eram diferentes. Se eu quiser fazer a diferença,
eu tenho que ser diferente. E para mim ser diferente, uma coisa simples, eu preciso viver a palavra de Deus. Amém. 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 E é exatamente o que eles faziam. Daniel e os seus amigos passaram por 3 reis, 4. Nabucodonosor, Dario e Ciro. Belsazar era um rei interino. Mas todos eles tinham tendências diferentes. Todos eles tinham uma religião diferente. Todos eles implantaram uma religiosidade diferente. Todos eles tinham uma política diferente. Todos eles exerciam a autoridade governamental de maneira diferente. Mas eu vejo e entendo na palavra de Deus que todas as pressões que eles fizeram sobre esses jovens, principalmente sobre Daniel, vocês vão ver no final de cada etapa que, querendo ou não, eles tiveram que se dobrar diante dos homens de Deus. Aleluia. E tiveram que reconhecer que acima de todos os deuses estava a autoridade do Deus que Daniel servia. Mas por que do berço ao caixão uma vida irrepreensível? Daniel foi mais ou menos nesse período de 606 a 605 a.C., cativo para a Babilônia. Mas quando chegou lá com idade de aproximadamente 15 anos, já tinha um caráter, já tinha uma fé, já tinha uma convicção formada. Isso quer dizer que no lar onde ele nasceu, ele já foi criado nos princípios do conhecimento da palavra de Deus. Amém, Jesus. Ele já chegou na Babilônia como autoridade, apesar de ser tão jovem. Isso prova que ele já fora criado no conhecimento da palavra de Deus. Suas raízes eram Deus. E ele chega na Babilônia com seus amigos nessa idade, já com uma ideia amadurecida, com uma mentalidade adulta. E que coisa maravilhosa, quando Deus quer usar, não interessa a idade. Amém. Deus usa com poder, Deus reveste, Deus capacita, Deus qualifica, Deus chama. Amém, Senhor amado. Glória. A vida de Daniel não foi pautada pela teoria chamada teoria de oscilações. Daniel não teve uma vida pautada por oscilações. Uma hora, uma fortaleza na fé. Outra hora, fraquejando. Uma hora cheio de autoridade. Outra hora com tão pouco poder. Outra hora testemunhando das maravilhas de Deus. Outra hora mudo, sem falar nada do que Deus havia feito ou estava fazendo na sua vida. A vida de Daniel é um exemplo de padrão, porque do seu nascimento à sua morte, ele não teve oscilações, uma vida de constante progressão na presença do Senhor. Amém. A vida do cristão deve ser uma vida sempre progressiva. Amém, Senhor. Amém. E a melhor maneira do cristão caminhar é sempre para o alto. Amém. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Sempre em direção a Deus. Crescendo, amadurecendo, buscando conhecimento, adquirindo experiência com Deus, vivendo a palavra de Deus, que é a coisa mais importante hoje. Amém.
Daniel não teve vida de oscilações, de altos e baixos, mas uma vida progressiva, uma vida de crescimento. Esse deve ser o objetivo do cristão: crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Eu trabalho há 16 anos no seminário de Teologia da Idade. E no ensino, eu sempre sou muito exigente. Sou muito exigente no ensino. E a gente sempre tem o cuidado de trazer para os nossos alunos, de pautar, de frisar o máximo para eles. Nunca precisamos crescer tanto no conhecimento da palavra de Deus. O cristão teórico, ele não vai muito longe. Queridos, com muita liberdade, apesar da primeira vez de estar aqui, mas eu amei muito essa igreja. Amém. Glória. Nós nunca precisamos tanto em crescer no conhecimento. É tanto vento de doutrina, é tanto falso profeta, é tanta profecia mentirosa, e até manifestação de poderes. Cuidado, porque isso não é sinal de Deus, e muito menos da presença dele. A igreja precisa crescer no conhecimento da palavra. Amém, Senhor. Glória a Deus. Precisa buscar a palavra. Amém, Jesus. Precisa viver a palavra. Amém, Jesus. E é exatamente o que Daniel e seus amigos faziam. Mas a vida desses jovens, principalmente de Daniel, não fica restrita apenas à sua adolescência ou à sua mocidade. O livro de Daniel, ele mostra mais. Ele mostra que Daniel, até o final dos seus dias, até os seus últimos momentos de vida, ele foi irrepreensível. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Do seu nascimento à sua morte, ele foi padrão, usado por Deus em meio a uma nação idólatra. O capítulo 5 e o capítulo 6 de Daniel, na verdade, é a conclusão do livro. É o final do livro. Quando Daniel foi chamado por Belsassar para interpretar aquele escrito na parede. Logo depois os persas venceram e Babilônia foi para o cativeiro. Daniel estava ali mais ou menos nos seus 75, 80 anos. E Belsassar, então, preocupado com aquelas escrituras ali na parede, não havia intérprete, os deuses não sabiam explicar, os grandes mestres idólatras também não sabiam dizer o que estava escrito ali. E a mãe de Belsassar entra no palácio, faz uma entrevista com o rei, e faz menção de um homem do tempo do seu avô, Nabucodonosor, que esse tinha um espírito excelente, que o Deus verdadeiro fazia revelações através da vida dele. Belsassar então manda que introduzissem Daniel ao palácio, e lá vem Daniel, não mais aquele jovem,
aquele jovem cheio de autoridade, cheio de poder, mas com a mesma autoridade, com o mesmo poder, mas não mais jovem, provavelmente com os seus 80 anos de idade. Não entra mais um jovem na presença do rei, mas um ancião. Daniel foi para a Babilônia com 15 anos, a gente faz uma matemática rápida, final do cativeiro mais 70, daria 80, 85 anos. E entra diante do rei um ancião, alquebrado pelo tempo de vida, pela idade. Talvez aqui eu tenha a maior e mais profunda lição do texto. E Daniel entra, o ancião Daniel, não mais o jovem. E ele entra diante de Balsazar, com o mesmo vigor, com a mesma autoridade, revestido com o mesmo poder, sendo usado da mesma maneira como Deus o havia usado quando jovem. E ele interpreta e revela para o rei o grande mistério indecifrável. Daniel não mudou absolutamente nada. A sua fé era a mesma. A sua convicção era a mesma. E a prova da sua fidelidade, da sua intimidade com Deus, é que agora já nos seus 80 anos de idade, mas Deus usava ele da mesma maneira. Amém. Deus usava ele com a mesma autoridade. Deus continuava revelando para ele os grandes mistérios. Amém, Jesus. Sua vida continuava tão sólida quanto antes. Sua intimidade com Deus era invariável. Sua experiência com o Senhor continuava. Esse é o perfil real para a vida do cristão. Passem o tempo, passem as épocas, mas se mantenha sólido na presença do Senhor. Que nada possa mudar a tua conduta, que nada possa ferir a tua fé, que nada possa colocar dúvida no teu coração. Se mantenha firme na presença do Senhor. Oh, poderoso Jesus, oh, glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Lá estava aquele ancião, alquebrado pelos anos de vida, mas de uma fé invariável, de uma intimidade com Deus indiscutível. E acima de tudo, independente da idade, Deus continuava fazendo do seu servo um instrumento de poder. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Na adolescência, na meia-idade, na velhice, as fases da vida passaram. Mas a intimidade com Deus continuava sempre a mesma. Amém, Jesus. Sempre a mesma. Daniel foi um servo de uma vida inquestionável, do seu nascimento até a sua morte. Na biografia de Daniel, eu vejo e aprendo um homem de uma fé invariável. E não foi só nos momentos bons, não. O livro de Daniel nos mostra um servo que teve momentos de grandes desafios, mas a sua fé nunca oscilou. Um homem de uma fé invariável nos momentos de desafio, levado para o cativeiro,
diante dos deuses da Babilônia, confrontando com os decretos dos reis, diante dos adversários políticos, diante dos famintos leões, diante das maiores autoridades da sua época. Este homem jamais se dobrou, ou jamais oscilou na sua fé em Deus. Aleluia. A palavra de Deus em Hebreus nos fala sobre os grandes homens da fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés e tantos outros. Terminaram a carreira vencendo unicamente pela fé. Amém. Pois todos os que estão nascidos de Deus vencem o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Jesus. Eu quero concluir lembrando que no livro de Daniel, diante do testemunho tão exemplar, todos os reis pelo qual passaram por Daniel, ou Daniel passou por eles, concordando ou não, querendo ou não, vocês podem ver isso no livro, eles tiveram que se dobrar diante do Deus de Daniel. Amém, Senhor. Amém. Os seus deuses foram rejeitados, decretos foram criados para que só o Deus de Daniel fosse adorado. Mas tudo isso aconteceu por causa da vida, da fé, do testemunho de Daniel. Amém. Amém, Jesus. Olha só o que diz o nosso texto: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Não existe na palavra de Deus uma outra promessa tão gratificante para aqueles que nascem na fé, vivem pela fé, Oh, glória a Deus. e morrem na Amém, fé. Jesus. Provavelmente, segundo os historiadores, Daniel viveu mais uns 3 ou 4 anos depois da queda da Babilônia. E essa palavra vem já no finalzinho da vida. Ainda restava um pouquinho, mas vem uma palavra de ânimo: Daniel, vai, mantenha até o fim aquilo que você é. Vá até o finalzinho, Daniel, crendo, buscando, vivendo pela fé. Não recua, não ceda, porque há uma recompensa. Você vai repousar, Daniel, mas nesse repouso a tua sorte vai estar guardada, porque no final dos dias você retornará novamente. Aqui está a certeza da vida eterna para aqueles que se manterem fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essa é a grande recompensa para aqueles que se mantêm firmes até o final. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Mas a lição chave, fundamental, dentro de tudo aquilo que nós já falamos aqui, é que Daniel não recuou. Daniel não se influenciou. Hoje a igreja, ela tem que ter muito cuidado, porque o efeito do modernismo
do determinismo, do mundanismo, do materialismo, das falsas teologias. A igreja precisa estar firme na presença do Senhor. Amém. E na solidez da palavra de Deus. E sabe por que a igreja precisa disso? Eu vou resumir em 2 palavras simples que vocês devem estar cansados de ouvir. A palavra de Deus diz que nós temos que ser sal e luz. Amém, Jesus. Nós temos que ser sal e luz. Foi exatamente o que Daniel foi na Babilônia. Nós temos que ser sal e luz. Temos que dar sabor e temos que brilhar. Amém, Jesus. Sabor. Daniel foi uma luz, foi sal na Babilônia. E eu quero concluir contando uma história para vocês. Talvez vocês até conheçam. Essa história diz que um homem trabalhava em uma ferrovia. E ele tinha uma responsabilidade nessa ferrovia. Da estação até onde ele trabalhava havia muitos quilômetros. E ele ficava naquela estação pequenininha e ele tinha com ele uma lanterna. E essa lanterna era usada para sinalizar para o maquinista do trem quando tivesse algum perigo à frente. E ele trabalhou ali anos e anos, um ferroviário de muitas experiências na sua profissão. E diz que um dia caiu uma chuva torrencial sobre aquele lugar. E ligaram para aquela estação, avisando ele que a uns 50 quilômetros à frente havia caído uma grande barreira. Só que o trem já tinha saído da estação. E foi dada a ele a ordem de sinalizar com a sua lanterna quando o trem estivesse se aproximando ali para que ele parasse. Ele não poderia prosseguir porque estava a ferrovia interrompida. E ele ficou nervoso, preocupado, uma responsabilidade muito grande. E dali algumas horas ele ouve que o trem vinha vindo. Ele então pegou a sua lanterna e correu para o meio do trilho e ficou sinalizando, nervoso, preocupado, sinalizando. E o trem está aproximando, ele está sinalizando, e o trem está chegando, e ele teve uma hora que ele pulou fora dos trilhos e o trem passou. O trem não parou. E as rádios no dia seguinte notificavam que centenas de pessoas morreram. Centenas de pessoas morreram, foi inevitável. E aquele homem foi levado a um tribunal. E diante de advogados de acusação e defesa, debates e mais debates, alguns dias depois aquele homem é colocado em liberdade. E depois de muitos cumprimentos, muitos abraços, quando ele ia saindo do fórum, um advogado muito experiente, já idoso, mas maduro, chegou perto dele e bateu no ombro dele. Amigo, apenas uma pergunta. Quando você sinalizou com a sua lanterna, você lembra se ela estava acesa? E ele caiu em si e chorou amargamente, porque no nervosismo, na preocupação e no medo, ele sinalizou com a sua lanterna apagada. Como estão as nossas lanternas? Como estamos sinalizando que o perigo eminente da condenação está próximo?
como também a iminente volta do Senhor. Eu sou luz, a minha lanterna tem que estar acesa. Amém. Amém, Jesus. Amém. Porque com lanterna apagada, ou como lanterna apagada, com certeza eu não vou sinalizar nada, e vai ser inquirido de mim depois. O Senhor um dia vai me perguntar: eu disse para você ser luz, mas você era uma luz acesa ou era uma luz apagada? Essa é a grande lição de Daniel. Daniel foi luz e brilhou com intensidade. Ele sinalizou em meio àquela geração o reino de Deus. Ele mostrou e provou com letras maiúsculas o poder e a autoridade do Deus que ele servia. Amém, Senhor. E essa deve ser a nossa responsabilidade. Amém. Deve ser o nosso papel. Amém, Jesus. Desejo nosso nessa manhã é que as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus possa fazer uma grande diferença. Aleluia. Em meio a uma geração perversa, Amém, em meio a uma geração carnalizada, em meio a uma geração ofuscada pelo pecado. Nós, a igreja, temos que fazer a diferença. Amém, Jesus. Amém. E a vida de Daniel, a lição de Daniel, possa estar trazendo para nós nesta manhã não só um convite à nossa responsabilidade como cristãos, mas também um estímulo que eu não tenho que me compactuar, eu não devo me dobrar, eu não devo ceder a tudo aquilo que está ao meu redor, me convidando, me oferecendo para mudar. Eu preciso continuar representando bem o reino de Deus. Amém. Amém. E preciso mostrar ao mundo que eles precisam conhecer a Jesus Cristo como Amém. 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 Fica essa palavra no nosso coração. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Mais uma vez a pastora Nazaré, ao Francisco, a Leila, ao Ayrton, pessoas que nós conhecemos há tanto tempo. Privilégio ter conhecido essa igreja, ter conhecido cada irmão, ter conhecido cada irmã. Amém. E pode estar certo que a pessoa mais abençoada nesta manhã que fui eu. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Fim dos tempos, tempo de apostasia, é um tempo complicado para a igreja. É um tempo em que a igreja está se moldando muito à forma do mundo, mas essa manhã é uma oportunidade. Deus está abrindo oportunidades para nós. Glória a Deus. Quando Jesus não despontar e Ele está... Oh, meu Pai poderoso, Jesus. Eu faço provisão, Paulo Aguinélio, para ser arrebatada. Estou fazendo provisão para arrebatamento. Mas enquanto nosso Senhor não dispõe, você tem uma oportunidade de hoje ter avivado a sua fé. Oh, De Jesus, retornar oh, esse glória. caminho, Amém, retornar Jesus. a esse fogo no seu coração. Pedir ao Amém, Senhor, Jesus. aviva a tua obra no meu coração, em nome de Jesus. Hoje eu decido voltar para o lugar do avivamento, Amém, o lugar do Senhor. comprometimento, Amém. aquele lugar onde eu quero ser sal, verdadeiro sal, verdadeira luz. E que o Senhor continue essa obra na minha vida. Amém, Jesus. Senhor, que o Senhor esteja falando ao teu coração, que o Espírito Santo está tocando. E que você não deixe passar esse momento de maneira nenhuma. Aleluia. Você tem liberdade enquanto nós cantamos esse cântico. De sair do seu lugar como um sinal a Deus. Olha aqui, Senhor, eu estou lhe confessando diante dos homens, diante dos céus, terra e inferno, para ouvirem que hoje eu estou correndo para os teus braços. Estou deixando de lado a multidão, a dúvida, a incredulidade, seja o que for, que se agarrou em mim. Eu hoje, em nome do Senhor Jesus, clamo a ti. O Senhor vem.
passar, Senhor, o sangue na minha vida. Oh, glória a Deus! Todo Amém, Jesus! Toda a minha mente, meu coração, minhas emoções, em nome de Jesus, eu coloco no teu altar aos teus pés. Querido, querida, aproveite essa oportunidade. Tem um hino que diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Amém, amém. Eu pergunto a vocês: você quer? Você quer? Você crê? Vem à frente, nós vamos estar orando por você. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Gostaria de convocar os guerreiros para estar ajudando aqui a orar. Amém.